Então, as pessoas costumam praticar religião de forma aderente, como a gente diz, quer dizer, praticante, como se fala, né? Quando elas são sobre perdas, né? A sociologia da religião mostra que quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram religião. Seja a religião que elas tinham, mas não praticavam, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então, há uma relação com perda. Perda de saúde, ente querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda que pode existir. Então, e aí isso leva normalmente pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Entendi. Perdas. O que significa que, como nós somos uma espécie basicamente triste, que se diverte de vez em quando, a religião funciona. Então, cara, se tu é uma pessoa... Vamos lá, tu ia ser médico. Daí tu foi pra faculdade de filosofia. E aí tu diz, será que todo mundo que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais niilista, essencialmente? Será? Sim. Não necessariamente. Não? Não, acho que você pode... Dá pra você entender das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar no... É possível, é possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou, né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas assim, eu consigo entender, inclusive porque, por exemplo, eu consigo perceber que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal. Né? É um argumento sério. Eu fiz uma versão corintiana dele. Assim, Tá. né? Compacta. Mas assim... é possível, eu acho, que dependendo da história de vida das pessoas, que elas de repente façam uma trajetória como essa, como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso, muita gente. Eu era muito ateu antes. E eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso. Não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo pra me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. Pra melhor. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva pra mim. E que mesmo... E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passivo de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como... Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo, enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, não dá para decidir mesmo, do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade. Então, agora eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que